Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais um programa Palavras de Vida Eterna. Aqui nós temos um momento de reflexão, falamos sobre o Evangelho à luz da doutrina espírita, e o tema que nós vamos trazer hoje para a nossa reflexão é falar sobre a caridade. Então, esse tema para a gente é muito atual, né? Então, para a gente começar já o nosso tema, vamos fazer a nossa prece, pedindo a vocês que compartilhem esse vídeo, não é? Que passem também para os seus amigos, que levem esta palavra de vida eterna, essa palavra de luz para todos aqueles que precisam, tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece e a gente começa a falar aqui um pouquinho sobre a caridade. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos benfeitores que nos amparam, por mais esse momento, Senhor, de estarmos aqui, sob o teu amparo, sob a tua permissão, para refletirmos sobre a caridade, essa palavra que muitas vezes não compreendemos, Senhor, mas que te pedimos que a tua luz nos faça ter um tanto de entendimento mais sobre a caridade. Que os amigos benfeitores nos inspirem para trazermos nestas reflexões tudo aquilo, Senhor, que por tua permissão e bondade possamos alcançar em entendimento neste momento. Muito obrigada, Jesus, que assim seja. Então, amigos, para falarmos de caridade, nós vamos começar pelo Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Porque ali Kardec fez uma pergunta na parte terceira desse livro, né, onde está falando sobre as leis morais, na lei de justiça, amor e caridade, ele fez uma pergunta muito interessante para os espíritos. Kardec, ele tinha uma sensibilidade, né, que a gente fica bobo de ver quando a gente começa a estudar a obra, porque a gente vai vendo que as perguntas dele são aquelas que, quando a gente se interessa para conhecer Jesus, o Evangelho, sobre a vida, a gente teria vontade de fazer também. Então, que bom que Jesus, com a sua permissão e bondade, não é? O Espírito da Verdade, junto com toda aquela pleide de espíritos benfeitores, nos permitiram ter acesso a essas informações para nos relembrar de tudo aquilo que o Mestre nos ensinou. Porque a caridade não foram os espíritos que vieram trazer para a gente como algo novo. Não é? Jesus falou e praticou muito a caridade. Mas a gente vai começar com essa partezinha aqui do Evangelho segundo o livro dos Espíritos. Depois a gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17. 15, aliás, gente, não é o 17. Lá no capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, é no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E a gente vai começar aqui com a questão 886 de O Livro dos Espíritos. Kardec fez essa pergunta para os espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Veja que Kardec não perguntou assim: qual é o sentido etimológico, qual é a origem da palavra caridade, como é que vocês, espíritos, entendem a caridade? Não. Kardec foi mais profundo. Porque quem é o Cristo para nós? É o nosso modelo e guia, não é? Em outra pergunta anterior, Kardec pergunta: quem aqui na Terra, qual o espírito mais perfeito que encarnou aqui na Terra, né, que possa ser o nosso modelo e guia? E os espíritos responderam: vede Jesus, né?
Então, Kardec, sabendo que Jesus é o espírito mais perfeito que nós tivemos aqui entre nós na Terra, nos ensinando sobre as leis de amor, de justiça, de caridade, nos ensinando que Deus é amor. Kardec pergunta qual o sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, porque ele é o nosso mestre, não é? Então, nada melhor do que a gente ter como referência o entendimento do nosso mestre. E os espíritos responderam de forma muito interessante. Eles trouxeram nessas respostas 3 palavrinhas. E a gente vai ver que essas palavras, elas vão partindo de um todo, de um macro, até chegar no próprio indivíduo, né? E vai passando em 3 palavras a nossa relação para com o próximo, para com todos os seres da criação, para conosco mesmo. Então, a resposta dos espíritos é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Perceba, quando ele fala de benevolência, ele nos diz ser bom para com todos. Todos, aqui não está discriminado que é o seu próximo, que é aquele que está dentro da sua casa, que é só sua família, que é só os espíritos que fazem parte da minha religião. Eu vou ser bom, vou fazer o bem só para aqueles que pensam igual a mim. Eu vou fazer o bem, no nosso caso aqui, só para os brasileiros. Não é isso. Então, quando os espíritos respondem benevolência para com todos, ele não está dizendo aqui que seja também só a humanidade. Todos é toda a criação divina, desde nós até os seres que nós, diante da natureza, consideramos e chamamos inferiores, né? Já que o homem na natureza, na Terra, está ali no topo da cadeia, né? Então, ele está falando com todos, todos os seres que fazem parte da criação. Os seres animados, os seres que têm uma ânima, né, que têm uma alma, que têm uma vida, e os seres inanimados. Então, tudo que existe, todos os seres da criação, para com eles devemos benevolência. É fácil, gente? Não. Se fosse fácil, a gente já estaria bem mais adiantado de que a gente está hoje, né? Em termos de moral. Porque aqui, Kardec, quando pergunta e os espíritos respondem, a caridade vai muito mais além de que a parte material, de que darmos só coisas materiais, né? A benevolência para com todos os que estão aqui encarnados, os que são seres animados, inanimados, mas também para com os desencarnados, né? Então, benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições alheias. Então, aqui Jesus já falava para a gente também, né? Jesus falava que a gente tinha muita prática, né, em ver o argueiro no olho do próximo e não ver a trave que estava no nosso. Ou seja, Jesus estava falando que a gente tinha muito o olhar de ver os defeitos, as faltas alheias. Então, falta em nós a indulgência. O que é a indulgência aqui? É a tolerância para com os erros do próximo, né? É a gente não ver no outro só o defeito. É a gente entender que, assim como nós, o outro também erra. Porque essa indulgência para com as imperfeições alheias, nós também a queremos para conosco. Quando nós erramos, nós não gostamos quando alguém fica ali
apontando a nossa falha sem nos dar oportunidade de reabilitação. É muito doloroso já quando alguém se reconhece em erro, não é? Ele fica sendo apontado e não ter condições de se reabilitar. Deus, que é nosso Pai de amor, de bondade e justiça, ele nos concede sempre uma nova oportunidade de reparação. Nós sofremos porque nós temos um arrependimento, nós sentimos a culpa. Então, nós não sofremos porque Deus quer nos punir. Nós sofremos porque a lei de Deus, que é de amor, está em nossa consciência. E toda vez que nós nos afastamos da lei de Deus, que é amor, nós sofremos, não é? Então, nosso sofrimento é porque a nossa consciência nos diz que não deveríamos ter agido daquela forma. Então, ter a indulgência para com as imperfeições alheias é sermos tolerantes. Não significa que a gente não vai ver o mal. Não significa que a gente tem que fechar os olhos e fazer de conta que o mal não existe. Se assim fosse, como é que nós vamos aprender a fazer o bem e saber o que é bom e o que é mal? Então, não é a gente fazer de conta que o mal não existe. É a gente não acrescentar sobre este mal feito, essa imperfeição do outro, o nosso julgamento. Jesus falou, não julgueis, né? Ele falou para a gente que com a mesma medida que julgarmos, nós seríamos julgados, porque nós também erramos. E a gente não sabe o móvel do coração do outro. Muitas vezes nós já alcançamos um entendimento sobre determinados aspectos da vida, sobre o bem, sobre o mal, que o outro, ainda por ignorância, ou que seja por preguiça, por qualquer questão que seja, ainda não alcançou. Mas não somos nós que devemos ali ficar onerando aquela imperfeição com o nosso julgamento, né? Então, quando fala aqui indulgência para as imperfeições alheias, é que nós devemos olhar a imperfeição do próximo com paciência, com tolerância. Não significa que a gente vai dizer que está certo, que a gente vai concordar, mas é a gente poder auxiliar aquele que caiu a se levantar. Se a gente tem uma palavra para orientar, que a gente faça a orientação. A gente não precisa fazer a crítica destrutiva, né? A nossa palavra não pode ser usada como um instrumento de ferir. Ela tem que ser usada para auxiliar. Os nossos atos têm que serem no sentido também de amparar aquele que errou, quando ele se mostra arrependido, quando ele quer fazer o bem, quando ele quer deixar de errar como ele está errando, né? E o perdão das ofensas? Veja, vamos ler de novo, né, a resposta, porque aí a gente vai vê-la completa. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, traduzindo, paciência, tolerância, auxílio. Perdão das ofensas. Por que perdão das ofensas? Aqui, esse perdão das ofensas tem um duplo significado. É o nosso perdão em relação àquele que nos feriu, porque na indulgência para as imperfeições alheias, nem sempre essa imperfeição nos fere diretamente, a nós, a um ser querido nosso, né? Mas, quando a gente fala da ofensa, essa ofensa ela entra no pessoal, ela entra em ferir, né? O nosso direito, o nosso orgulho, não é? Então, se a gente não tivesse ainda as imperfeições em nós, nós não nos sentiríamos ofendidos. Jesus, ele entendeu as imperfeições que nós temos
mas ele nunca se sentiu ofendido, né, com o mal que praticávamos nós à época, né, a humanidade ali, a época da convivência com ele. Foram muitas vezes que Jesus começou a falar e aqueles irmãos que ali estavam dizia que porque o Jesus falava de amor, falava em perdão, eles diziam que era blasfêmia e muitas vezes atiravam pedras em Jesus. E ele saía do lugar, porque ainda não era o momento, né, de ele estar ali se colocando mesmo a possibilidade de um cárcere. Ele precisava ainda falar muitas coisas para nós. Mas Jesus não se sentiu ofendido. Quando Jesus falou para Pedro que Pedro o negaria por 3 vezes, Pedro, naquele momento, se sentiu ofendido com Jesus. Ficou magoado, né? Mas quando Pedro assim agiu, né? Isso nos conta Humberto de Campos no livro Boa Nova, que Pedro olha para Jesus, ele não viu no olhar de Jesus julgamento, ele não viu ali um eu te disse, ele viu um olhar compassivo, um olhar amoroso de quem não se ofendeu, né? Jesus é um espírito que já alcançou essa plenitude, esse entendimento. Nós ainda não. Então, na nossa relação com o nosso próximo, não é? Principalmente com aquele que está mais próximo de nós, porque nos fere, nos machuca, nos magoa, aquele a quem nós depositamos uma confiança na nossa relação de convivência, aqueles a quem nós temos um sentimento fraternal, de amor, não é? Então é assim que a gente se sente ofendido, porque a gente não tinha uma expectativa de uma ação, de uma palavra, de um gesto daquela pessoa em relação a nós que nos ferisse. E aí, quando Jesus fala do perdão das ofensas, né? Ele fala de nós em relação àquele que nos feriu e também de nós para conosco mesmos. Porque quando nós queremos nos melhorar, não é? Nós vamos nos deparar com aquilo que o apóstolo Paulo dizia: o bem que eu quero, eu ainda não faço. O mal que eu não quero, eu ainda faço. Então, muitas vezes a gente acredita que está fazendo tudo certo. Em um determinado momento, a gente vê que a gente feriu alguém, fomos nós o ofensor. Nós que ferimos o próximo. E aí o que acontece? A gente cai na culpa, a gente por orgulho acha que a gente não poderia ter errado. Sim, erramos, mas precisamos nos perdoar para seguirmos adiante, né? E aí Kardec traz uma mensagem, né, complementando essa fala dos espíritos, e ele diz assim: o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, que se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes, porque temos necessidade de indulgência, e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico nos procura, atendemo-lo com excesso de consideração e atenção. Mas se é um pobre, parece que não devemos nos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mais devemos temer aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Então, vejamos, né?
complementando aqui Kardec, né? Ele nos diz que a caridade, segundo Jesus, não é só dar esmolas, não é só a gente dar coisas materiais. E São Vicente de Paulo, ele também nos fala na questão 888A, né? Ele traz uma passagem também muito bonita, que ele fala que o problema não está em a gente dar a esmola, né? Quando Kardec pergunta, você me parece que reprova a esmola? Ele diz, não, né? Ele disse assim: o que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem compreende a caridade de acordo com Jesus. Vai ao encontro do desgraçado sem esperar que esse lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Se o for com arrogância, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Então, é isso que a gente vê, né? É que se a gente fizer algo para alguém com arrogância, como Jesus dizia para a gente, né? Que não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, é para que a gente não humilhe o infortúnio daquele que recebe, porque a gente pode matar ali a fome naquele momento, mas em nada a gente vai tocar aquele coração, né? E o nosso dever para com o próximo é um dever de amor. Então, se a gente não for ao encontro do próximo para ajudar, né, nessas misérias ocultas, a dor que cada um carrega, a gente está fazendo muito pouco, né? Essa caridade material, inclusive, se a gente não der com má vontade, como São Vicente de Paulo diz, né? É onde a gente vai ter algum mérito, porque todos os recursos que existem aqui no mundo, no planeta, é de Deus. A gente é mero depositário. Então, repassar do que nos sobra para alguém, o mérito é nenhum, porque esse dinheiro nem é nosso. Por mais que a gente tenha ganho com esforço, tudo isso aí nos chegou às mãos por permissão de Deus, para que a gente, por nossa vez, saiba administrar esses recursos, seja fiel no pouco, para que a gente possa ser um administrador de bens maiores. Então, se a gente repassa com má vontade, se a gente repassa sem querer ajudar, o nosso mérito não está em nenhum plano disso aí, porque não há um desprendimento real nosso. O nosso interesse foi muitas vezes até de receber algum benefício por um bem que a gente está fazendo, né? E aí a gente fica então pensando, mas o que é essa caridade, né? Para além do que Jesus falou aqui, bondade para com todos, indulgência para as imperfeições e o perdão das ofensas. Como é que eu posso pensar nessa bondade para com todos? E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, lá no item 6, o apóstolo Paulo traz uma mensagem para a gente, né? Que está lá também em Atos, né? No Paulo, lá nos primeiros Coríntios, no capítulo 13, de 1 a 7. Então, essa passagem é reproduzida aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, e depois o Paulo traz comentários, né, para a gente. E Paulo diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda que eu tivesse toda a fé possível a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. E mesmo que eu houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu próprio corpo
para ser queimado, se eu não tiver caridade, tudo isso de nada me serviria. Veja que Paulo também já fala aqui para a gente, que se a gente não tiver, né, amor, se a gente não tiver essa caridade, que é nosso, é um sentimento em nós, não é só o dar, o fazer, né? Se a gente não tiver isso em nós, de nada vai nos servir, né? E aí ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a caridade. Ele diz: a caridade é paciente, né? Então, quando os espíritos nos dizem que a caridade, segundo Jesus, é indulgência para com as faltas alheias, e indulgência é tolerância, paciência com as faltas alheias, Paulo vem também aqui corroborando isso para a gente. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. É branda, ou seja, ela é humilde, ela não se agasta, né? Ela não é agressiva, ela faz o bem, né? A caridade não é invejosa, né? Porque o que é ser invejoso? Ser invejoso é a gente desejar ter o que o outro tem, não querendo que o outro tivesse aquilo que ele tem, né? E qual é a fala de Jesus sobre o mandamento, né, maior? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como ele também, né, o Kardec lembra aqui que Jesus falou: amai-vos como irmãos. Se eu sou invejoso, o que vai acontecer? Eu vou já falar mal daquele irmão, já vou dizer que aquilo que ele conquistou, né, o que ele tem, ele conseguiu muitas vezes de forma ilícita, é isso que a gente vai dizer, né? A inveja vai colocar a gente já numa posição de maledicência, ou de desejar que o outro não tivesse o que ele tem, o que ele possui, né? E às vezes a gente não está falando só de recursos materiais, mas de qualidades do espírito, que ao invés de eu me preparar, de eu buscar melhorar, eu gostaria que o outro não fosse, que o outro não fosse bondoso, que o outro não fosse caridoso. Eu vou dizer que ele faz isso tudo por puro fingimento, né? É inveja. Então, percebe como a inveja, ela nos trava o caminho, porque o invejoso, ele não cresce, e ele gostaria que o outro também não crescesse, né? Ele não se movimenta para alcançar aquela virtude que ele enxerga no outro. Ele quer que o outro não tenha para ficar igual a ele. E ele diz: a caridade não é temerária, nem precipitada. Temerário é aquele que não pensa em nada, age sem nenhuma prudência, né? Não é prudente. Então, mesmo quando a gente fala em caridade, é necessário, né, ser prudente, não ser precipitado. Jesus, quando acolhia alguém que chegava até ele pedindo-lhe alguma coisa, né? Mesmo assim, Jesus perguntava: que queres que eu te faça? Jesus nunca chegou para ver uma pessoa que estava ali, paralítica, cega, sem que ela lhe pedisse. Ele ia lá dizer: ah, você está sofrendo tanto, eu vou tirar aqui sua paralisia. Não. Nós precisamos ir a ele, né? Então, Jesus não era precipitado. Ele esperava para que a gente dissesse o que era a nossa necessidade. Então, ele atendeu a cada um segundo as suas necessidades, não só do corpo, mas principalmente da alma, né? Mas muitos não queriam a cura da alma, queriam a cura do corpo. Perdiam essa grande oportunidade, né? Mas Jesus nunca chegou para ele para dizer: olha, se eu te curar o corpo, amanhã você vai voltar a adoecer e o seu corpo vai morrer, porque seu corpo é perecível. Vem cá que eu tenho aqui, eu vou te falar agora do evangelho, aquelas pessoas que chegavam muitas vezes buscando o corpo, como naquela cura dos 10 leprosos,
só um voltou para agradecer Jesus. Ele curou um grupo de 10. 9 foram embora, viver sua vida, né? Até que a morte chegasse, mas só um foi tocado no coração para voltar e agradecer. Então, Jesus não exigiu nada, ele não exigiu que o outro atendesse, que o outro se modificasse, ele simplesmente ajudou e passou. Se eles quisessem, naquele momento, a palavra que curaria a alma, o evangelho, a luz, a água viva, ele lhe teria dado. Mas eles não queriam aquilo naquele momento, né? Então, a caridade também é isso. É a gente entender, né, quais são as necessidades do nosso irmão e a gente atender segundo as suas necessidades. Porque senão a gente se atropela, né? Então, a caridade, ela vai muito além de a gente dar tudo, coisas materiais. É necessário a gente entender a necessidade da alma. E muitas vezes a gente não pode fazer uma doação de coisas materiais, mas a gente pode fazer uma prece. A gente pode ver uma pessoa muito angustiada, muito aflita, que não consegue sequer pensar em Jesus, mas nós estamos mais serenos, façamos uma prece por ela. Pedimos aos amigos benfeitores que a ajudem, né? Muitas coisas a gente pode fazer. Não é preciso grandes movimentos. A caridade a gente faz inicialmente dentro do nosso lar. Essa tolerância, não é? Com essas imperfeições daqueles que convivem conosco, porque eles também nos toleram. A paciência com aqueles que ainda não conseguem ver Jesus como nós, com aqueles que ainda cometem falhas ou distrações, com as faltas alheias. E a desculpa quando aquela ação deles reflete em nós, né? O perdão das ofensas. E a bondade que vai em a gente ser útil, em a gente ir em direção ao próximo e fazer todo o bem que a gente possa por aquele que está ali ao nosso lado, né? Então, começa dentro de casa, mas não se esgota aí, porque a bondade para com todos é todos, né? E a indulgência, muitas vezes, vai nos chegar através de uma notícia que nós vemos numa mídia, de pessoas que estão ali equivocadas, se comprometendo, e ao invés de a gente ficar ali xingando, julgando, a gente faça uma prece. A gente peça a Jesus que os bons espíritos possam encontrar naquele coração uma brecha para demovê-lo desse caminho, né? Isso é a indulgência. E aí o Paulo continua dizendo, né, que a caridade não se enche de orgulho. Quantas vezes a gente, por ajudar alguém, a gente quer sair falando, né, orgulhoso, eu te ajudei, eu fiz isso por você. Isso não é caridade, né? A caridade serve e passa. Ela não fica esperando a retribuição do outro. Se o outro for ingrato, isso não é problema nosso, né? Isso é problema dele. Mas a caridade é, eu vou fazer o bem pelo bem, não pela expectativa de retorno do bem que eu faço, né? Não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, ou seja, eu vou fazer algo para alguém, porque assim que eu fizer, lá na frente ele me deve um favor e eu vou pedir retribuição. Então, isso é cuidar dos interesses, é fazer algo que beneficie só a mim, né? Não se agasta nem se azeda com coisa alguma. São as irritações, né? As agressividades, é a gente aprender a silenciar diante das ofensas, né? Vai sentir raiva? Vai, porque na nossa fase a gente ainda sente, né? Mas é a gente não guardar isso no coração
e querer retribuir com um processo de vingança, né? Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, né? Mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, pois, permanece essas três virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Olha que coisa belíssima, né, que Paulo nos diz. Então, aqui a gente já tem pinceladas do que é ou como a gente praticar a caridade, né? E ele diz assim, né, numa mensagem lá no item 10, ele diz assim: meus amigos, agradecei a Deus por haver permitido que pudesseis gozar da luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, e sim porque, ajudando-vos a compreender melhor os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, com que os vossos irmãos, ao vos observarem, possam dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, visto que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, seja qual for o culto a que pertençam. Então, meus amigos, nós podemos, né, fazer a caridade de várias formas: um sorriso, uma palavra de conforto, ouvir com atenção alguém que precisa desabafar. Tudo isso é caridade. Não necessariamente só uma ajuda material, que ajuda no primeiro momento, mas não alivia a alma, não alivia o coração, né? Se a gente pode fazer mais, que a gente faça a ajuda material, mas que a gente também entregue uma prece, um sorriso, quando a gente não puder disponibilizar do nosso tempo, das nossas mãos, para um benefício maior naquele momento, né? Então, eu espero que a gente possa aproveitar esses momentos que tivemos aqui de reflexão e possamos, sempre que possível, colocar na nossa mente o que Jesus faria se tivesse no meu lugar, né? E olhando o que Jesus falou sobre a caridade que os espíritos nos trazem, a gente tentar praticar no nosso dia a dia. Assim a gente vai ficar mais leve, vai se sentir mais feliz, porque o bem que a gente faz bem para a gente mesmo. Então, eu agradeço a presença de todos e daqueles que vão assistir depois o nosso vídeo e vamos fazer a nossa prece para encerrar. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, esse amigo tão querido, que nos ampara, nos assiste e nos orienta em nossa jornada. Te rogando, Jesus, que não esqueçamos da caridade, a caridade prática em nosso dia a dia, que nos ajuda a sermos mais leves, a sermos mais felizes. Muito obrigada, Senhor, que teu amor envolva todos nós que aqui estamos ouvindo essas reflexões. E a todos tenhamos uma boa semana, que o nosso Brasil e o nosso planeta também recebam as bênçãos do teu evangelho de amor. Que assim seja.